Sejam todos bem-vindos à Escrivaninha da Thay. Se você gosta do meu conteúdo, apoie o canal curtindo, comentando e compartilhando com mais alguém que você acredita que gosta desse conteúdo. Agora, apague as luzes, coloque os fones, porque eu quero te contar uma história. A Deriva. Respire. Johnny já estava a quilômetros do naufrágio. Encarar o breu absoluto ao redor o apavorava mais do que estar dentro de um navio à deriva. Assustava mais do que saber que, abaixo deles, havia uma serpente cuja boca cabia uma embarcação inteira como a que ele acabara de naufragar. Mas não assustava mais que sua fome. Aquela fome. Não era uma fome comum. Era a fome de um predador que havia exigido o máximo de si e agora o corpo cobrava o preço. Os ventos o desorientavam um pouco. Johnny estava alto, praticamente dentro da tempestade, à deriva, só que agora no ar. Em seus braços, Wesley tossiu. Tremia de frio. Johnny o segurava firme, mas por dentro tremia. Aquilo era arriscado. Sabia que poderiam ser atingidos por um raio, que o dono das águas poderia muito bem persegui-los e capturá-los antes mesmo que ele encontrasse a terra firme. Mas Wesley precisaria continuar se sentindo seguro. O rapaz sentia a firmeza elegante daqueles fortes braços o carregando noite afora. "Para onde estamos indo?" perguntou Wesley, tremendo de frio. "Eu não estou vendo nada." Johnny também não estava, mas ele nada disse. Wesley não precisava saber que ele também estava assustado, que também sentia medo. Então, continuou seguindo em uma direção, acreditando que estava indo reto. Wesley tossiu outra vez, ainda afogado pela queda e ataque da criatura das águas. Seu coração ainda estava disparado, bombeando sangue de maneira frenética na tentativa de aquecer seu corpo. O cheiro chegava às narinas de Johnny em um misto de excitação e pavor. "Wesley, segure em mim", ordenou, tentando distrair a si mesmo daquela sensação. Embora tivesse pedido para que ele se afastasse, a situação não permitia que Wesley fosse muito longe. Não importava o quanto Wesley mudasse de posição ou tentasse se afastar. O cheiro de artéria fresca e frenética o atingia. Podia quase sentir o sangue quente e frenético pulsando em seus lábios, preenchendo seu ser. Johnny precisava estar em terra firme. Precisava se afastar das artérias daquele garoto ou... "Use braços, pernas, não tem problema. Só não me solte por nada, ouviu?" Johnny tomou uma velocidade absurda, tanta que o vento começou a assobiar alto no ouvido de ambos. O frio parecia queimar e cortar ao mesmo tempo. O vento era tanto que Wesley quase não conseguia respirar. Com as duas mãos, segurando a gola da camisa de Johnny, ele puxou, quase como se quisesse enforcá-lo. Johnny, para! Eu não consigo respirar!" Johnny não teve tempo de pensar.
de tomar uma atitude, de responder. Um clarão, seguido de um estrondo, de um raio próximo atingindo a água abaixo deles, a poucos metros fez com que o vampiro ficasse desorientado no ar. Johnny não sabia se estava indo para cima, para baixo, para frente ou para trás. O vento cortante e gélido do oceano o atingiu, fazendo-o rodopiar no ar. Wesley o apertou com toda a força que tinha, enquanto Johnny tentava retomar o controle da direção, do desejo de se alimentar. Deu um impulso pensando que sairia dali, que seguiria em frente. Porém, como estava desorientado, acabou por encontrar as águas escuras, salgadas e frias, quase congelantes do mar onde estavam. As ondas quebravam em cima deles, arrastando-os para longe. Johnny apertava Wesley. O jovem chutava sua barriga e socava seu rosto na tentativa de se debater. Mas Johnny resistiu, segurou. Não soltaria mais naquela noite, mesmo sentindo o desejo aumentar conforme ele se debatia frenético como uma presa tentando escapar. As ondas brincavam e os arrastavam para algum lugar. Wesley tossiu. Johnny! Se debateu. Agrediu Johnny por reflexo, mas Johnny não soltou. Ele nunca soltaria. Murmurou alguma maldição enquanto deixava a força da água os levarem. Era a estratégia mais inteligente que Johnny conseguia pensar naquele momento. Em algum momento, aquilo pararia e ele conseguiria tomar impulso. Assim ele pensou. E foi o que aconteceu. A água arrastou os dois por uns 2 a 3 minutos. E tudo que Johnny fazia era desviar milimetricamente das pedras que ele percebia pelo caminho. Só poderia torcer para que o dono das águas não o estivesse perseguindo. Só poderia torcer para que um raio não caísse agora em cima deles. Só poderia torcer para que um tubarão não os encontrasse. Johnny não descartava nenhum desses perigos. Sabia da existência de todos, mas Johnny também estava disposto a ir com Wesley para a boca do tubarão, do dono das águas. Se a morte havia marcado Wesley para aquela noite, ela teria de levá-lo também, pois ele não largaria aquele garoto enquanto não tivesse certeza de que ele estava seguro. Quando conseguiu se erguer das águas, percebeu que não chovia mais. Apenas o vento frio e úmido do mar os atingia, ainda com força, mas não havia mais tempestade. Lá embaixo, a uns 30 metros, as ondas quebravam e Johnny quase quis chorar quando viu o que pareciam ser luzes de cidades. Ele estava a uns 400 metros da costa, precisando de um impulso e nada mais. Estaria finalmente livre do mar e de tudo que havia de maldito naquelas águas. Sentiu sua alegria e alívio tornar pavor quando percebeu que Wesley pesava mais que deveria. Estava calado, mais que deveria. Wesley! Wesley! Segurou sua nuca e o trouxe para perto, ao que o jovem veio sem esforço. Deus, há quanto tempo ele estava assim? Johnny gelou. Wesley! Subiu uma das mãos até seu pescoço. Aproximou o rosto dele, nariz com nariz, e amaldiçoou a si mesmo ao perceber, enfim, o que estava acontecendo. Wesley não respirava. Não, 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 agora não. Havia água escorrendo da boca dele. Johnny o apertou forte nos braços, como se estivesse lutando contra algo mais forte que ele, mais forte que a criatura do navio. E talvez fosse. Não pensou muito. Em instantes, não estava mais ali. Só parou quando seus pés puderam, depois de muito tempo, encontrar a areia. Wesley! Chamou outra vez. Queria que ele sentisse a terra firme. Queria que Wesley soubesse que sim, eles haviam conseguido.
Mas Wesley não respondia. Johnny deitou o rapaz no chão. Maldição! Wesley! Tocou o rosto dele. Em seguida, bateu freneticamente com a ponta dos dedos. Wesley! Wesley! Conseguimos! Nada. Silêncio. Wesley não se movia. Não respirava. E Johnny sabia que o tempo, à medida que passava, se tornava inimigo. Não gostou do cheiro que Wesley começava a exalar. Um cheiro de ausência. Os olhos, antes cheios de vida e brilho quando se viu diante da imensidão do mar, agora pareciam tão vazios. Johnny soltou algo entre riso e soluço. Sua natureza vampírica de sangue puro não lhe permitia chorar como deveria, como gostaria, mas não impedia que sons involuntários semelhantes escapassem dele. Se perguntava como havia sido tão imprudente, mais uma vez imprudente, ao não perceber que o rapaz estava se afogando, por não se lembrar que Wesley não tinha as mesmas habilidades que ele para manter-se bem, vivo, mesmo depois de ser arrastado por longos minutos pelo mar agitado. Olhou ao redor. Ninguém, nenhum maldito guarda costeiro. Então ele se abaixou diante de Wesley na areia, determinado. Determinado a fazer alguma coisa que nem ele sabia o que, como faria. Se fosse para carregar aquela culpa, que fosse ao menos tentando fazer algo por ele. Mesmo que falhasse, mesmo que já fosse tarde demais. Aproximou suas mãos trêmulas da boca do rapaz, abrindo-a. Encarou o interior e, ao não ver nada, deslizou os 4 dedos de sua enorme e forte mão para dentro, como se pudesse puxar o que quer que fosse que não estava o deixando respirar. Nada. Johnny ofegou. Puxou a mão, enquanto um rosnado seco soava do fundo da garganta. Merda! Por que vocês são assim? Ele passou as mãos pelo rosto, pela cabeça. Por que tão frágeis, mortais? Por quê? Johnny olhou para o céu, ainda escuro. Depois, para Wesley na areia. Lentamente, abaixou-se, até que seu peito encontrasse o peito do jovem, o rosto tão próximo do dele, enquanto a mente rodava buscando por respostas. Farejou seu rosto, o pescoço. Poderia salvá-lo. Ele voltaria, só não seria mais humano. Seria justo? Balançou a cabeça em sinal negativo, varrendo a ideia de sua mente. Não poderia ser tão egoísta, decidindo por ele algo que Wesley sequer tinha condições de aceitar ou negar. Tentaria salvá-lo como humano. O Wesley que queria servir a Marinha. O mortal que havia feito fazer coisas, sentir coisas aquela noite que ele jamais pensou que faria por alguém, que sentiria por alguém. Johnny já vira algo assim antes. Salvamentos humanos que envolviam algo como boca, massagens, mãos. Era tudo muito vago, mas Johnny precisava decidir. Precisava fazer algo antes que o tempo lhe tirasse o motivo pelo qual lutou tanto até aquele momento. Ainda sem saber como faria aquilo, escorregou para o lado, o suficiente para apoiar uma das mãos em seu peito. O outro braço passou por trás da nuca de Wesley, trazendo-o para si. A mão que estava no peito subiu até a boca. Usou os dedos para afastar os lábios, sem saber se aquilo estava certo. Quando sua boca encontrou a dele, Johnny hesitou por alguns segundos. Soprar? Puxar? Gritar? Ele não sabia fazer. Então, fez a primeira coisa que imaginava que deveria ser feito. O que ele, em sua natureza, fazia quase que por reflexo. Sugou.
Segundos depois, quando o corpo frágil do rapaz não respondeu, soprou, empurrando o peito dele, mais na altura do estômago do que do peito, tendo uma nítida sensação de que aquilo estava errado. Repetiu o gesto por mais 2 ou 3 vezes, alternando entre soprar e sugar. Quando sugou pela última vez, usou um pouco mais de força sem querer, trazendo lábio, língua e sangue quando suas afiadas presas encontraram a gengiva do rapaz no calor do seu desespero. Antes que pudesse pensar, seu corpo o traiu. A língua deslizou para o interior da boca, acariciando em busca do sangue fresco. "Merda!" gritou, afastando-se com susto ao perceber o que fazia. Ele ofegou algumas vezes, nervoso. Precisava continuar, mas agora temia o que poderia fazer. Encarou o rosto de Wesley por alguns segundos, quase como se perguntasse se podia, antes de voltar a encaixar a boca. Já que sugar a boca do rapaz não havia dado certo, decidiu que iria apenas soprar. Sentiu que aquilo poderia dar certo e ainda pouparia sua natureza de entrar em ação. Não sabia se conseguiria conter o impulso de sugar, de morder, mas ele tentaria. Subiu mais a mão, agora na altura do peito. Aquilo precisava estar correto agora. Colocou toda a sua força nisso e se preparou para soprar seus últimos fios de esperanças para dentro de Wesley. Quando liberou o ar, porém, algo interessante aconteceu. O tórax sob sua mão respondeu. Johnny prendeu a respiração. Então era isso que os humanos tentavam provocar. Não a vida, apenas um empurrão para que ela encontrasse o caminho de volta. Precisava conter o desespero e repetir aqueles movimentos por mais algumas vezes. Precisava lembrar aquele corpo de como respirar. Então ele soprou uma vez. Empurrou o peito. Soprou. Fez ambos ao mesmo tempo. Se atrapalhou com a coreografia, mas não parou. A cada ciclo atrapalhado que realizava, ganhava mais confiança. Empurrava tentando conter a força, mas com força o suficiente para fazer com que o corpo de Wesley desse pequenos trancos em seus braços, como se soluçasse, reclamando da força usada. Sentindo-se mais confiante e com o desejo ardente de trazer Wesley de volta, Johnny começou a acelerar os movimentos. E, antes que outro incidente com sangue e suas presas o fizesse fazer tudo errado outra vez, ele parou, afastando-se ofegante. Wesley! Nada. Apenas o rugido das ondas quebrando foi quem respondeu, quase como se o mar zombasse dele. Johnny amaldiçoou a si mesmo por ter parado. Só lhe restava cruzar os braços e aceitar o inaceitável. Não! Rugiu, se preparando para tentar outra vez. Se não funcionasse dessa vez, aceitaria sua dura e amarga sentença. Deitaria sobre ele e esperaria o dia chegar. Ficar com Wesley até o fim talvez tornasse sua partida menos dolorosa, se é que era digno de menos dor após aquela derrota. Prometeu a si mesmo que não o largaria e estava disposto a ir até o fim. Seguraria Wesley até que o dia o separasse dele para sempre. Quem meteu a gente nessa foi você! A lembrança daquele momento diante da cabine do navio atingiu como um soco em sua consciência. O Wesley estava certo. Fora ele, Johnny, que o havia levado até o maldito navio. Se Wesley não voltasse, só lhe restaria saborear sozinho a sua amarga culpa. Johnny se inclinou sobre o rapaz. Ergueu sua cabeça, levando uma mão vacilante até seus lábios, prestes a repetir tais procedimentos quando algo aconteceu. Uma tosse. Um jato de água salgada direto em seu rosto o fez segurar o Wesley com força pelos ombros. Wesley! O chamado saiu quebrado.
Johnny o encarou por um breve instante. Ele ainda estava desacordado. Retomou a posição e pôs-se a repetir tudo outra vez. Soprou, agora tentando manter a calma. Algo havia funcionado e ele precisava repetir sem a influência do desespero inicial. O movimento no peito era agora um pouco mais controlado. O sopro agora vinha carregado de esperança. Johnny se permitiu sentir o peito do rapaz subir a cada centímetro enquanto soprava a vida que lhe escapara de volta para dentro dele. Soube o momento certo de empurrar, de soprar, de soltar. Era como se seu corpo conversasse com o corpo de Wesley em uma sincronia quase sobrenatural. Johnny não queria entender. Queria apenas o Wesley de volta. Mais alguns ciclos e, de novo, a tosse veio. A água passando da boca dele para a sua o fez afastar e cuspir. Não por nojo, para dar espaço. Queria permitir que Wesley falasse que estava bem, que o culpasse de novo, que murmurasse seu nome. Johnny precisava de sua voz. Outra onda de tosse, e as mãos de Wesley agarraram seus ombros. Johnny reproduziu um som misto, como um sibilo pelo nariz e um grunhido pela garganta, enquanto segurava Wesley. Ele voltou a tossir. Calma, calma, respira, murmurou o vampiro. Você tá bem? O rapaz não respondeu. Tragou o ar em desespero, levantando os braços, exibindo mãos com dedos arroxeados, desfalecendo outra vez nos braços de Johnny. Johnny não pensou. Puxou para si, boca na boca, tão frenético que o impacto daquele encontro, mesmo que não tenha sido com força monstruosa, foram o suficiente para que Johnny sentisse o gosto do sangue outra vez. Soprou o ar, começando a tremer. O corpo entrando em colapso pela vontade de sugar. Mesmo sentindo certa resistência do rapaz, Johnny não parou. Suas mãos procuravam em desespero o peito dele para bombeá-lo. Em vez disso, a mão passou direto e chegou à gola da blusa esfarrapada, próximo ao pescoço, polegares desenhando círculos desesperados em cima da pulsação. Isso é bom. O pensamento o atravessou com força, trazendo consigo o maldito reflexo de sucção. Apertou os ombros de Wesley, sentindo a língua roçar a dele em busca do sangue fresco da gengiva sensível do rapaz que protestou ao impacto. As presas se alongaram mais. Seu corpo lembrou do quanto estava faminto. Já nem sabia se Wesley voltaria e, além do mais, seria tão rápido. Johnny grunhiu, horrorizado consigo mesmo. Precisava soltá-lo. Precisava afastar-se dele, mas seu corpo, seu maldito corpo não obedecia. Wesley estava atordoado. Ainda sentia as narinas ardendo e o sal invadindo sua boca, jogando-o em um breu tão assustador quanto o abismo em que ele havia saltado a pedido de Johnny. Mas não era essa sua última lembrança. O navio havia ficado para trás. Estava nos braços de Johnny, voando sobre o breu do oceano quando um estrondo irrompeu a noite e os dois caíram na água. Lembrava-se de ter se debatido, do sal invadindo sua boca e suas narinas com fúria. Lembrava-se de tentar respirar e de não conseguir. Johnny! O nome escorregou de seus lábios. Precisava avisá-lo de que estava caindo, de que o ar havia desaparecido. Por que ele não ouvia? Onde estava Johnny? Por que já não conseguia senti-lo? Em vez disso, seu corpo parecia continuar afundando. Os braços e as pernas pesavam e o rugido das ondas soavam distante, como se viesse de um lugar impossível de alcançar. Estaria no fundo do mar? Ouviu seu nome sendo chamado, ou pelo menos pensou ter ouvido. Tentou responder, mas água pareceu invadir seu corpo. Havia morrido?
A sensação do sal era insuportável. Sua garganta queimava de sede. Então, tudo pareceu tremer. Não, espera. Seu corpo estava sendo movido. Ouviu seu nome outra vez. Uma pressão tomou conta de seu peito. Logo depois, um ar frio invadiu seus pulmões. Ele respirou, mas não de forma natural. Era como se alguém o obrigasse a respirar. Outra vez, e mais uma. Cada inspiração doía, como se seus pulmões estivessem sendo arrancados da inércia à força. Então tossiu. O mundo explodiu em sal. O gosto metálico tomou sua boca. Seu peito tornou a inflar. Depois outra vez, mais uma. Um novo tranco. Estava tossindo? Ou seria a pressão da água esmagando? Tentou entender. Havia algo segurando seus ombros. Algo pesado sobre seu peito. Quis falar, mas sua língua encontrou alguma coisa. Era rígida, pontiaguda, molhada. A ponta roçou sua gengiva já machucada, arrancando uma fisgada de dor. Instintivamente levou as mãos até a frente. Segurou alguma coisa. Tecido encharcado. Depois, músculos tensos. O corpo de alguém. Ao mesmo tempo, sentiu aquilo deslizar lentamente contra sua língua. O movimento era suave, quase cuidadoso. O que está acontecendo? No mundo desperto, Johnny estremeceu. A língua de Wesley havia roçado suas presas e o gosto do sangue fresco fez seu próprio reflexo responder. Era um convite? Não. Seu corpo tremia inteiro. Precisava soltá-lo. Precisava se afastar. Mas, de novo, seus músculos não obedeceram. No breu da inconsciência, Wesley sentiu. Alguém o segurava com força. Alguém estava muito perto. Pensou em Johnny. Tentou chamá-lo. Não conseguiu. Sua boca continuava ocupada por aquele movimento lento e úmido. Sua língua continuava a encontrar aquela estrutura pontiaguda que parecia recuar ao ser tocada. Era vivo? Os ombros sob seus dedos estremeceram. A visão começou a clarear. Então ele viu Johnny. Muito perto. Perto demais. Seu rosto, a respiração dele contra a sua. Então percebeu. A boca de Johnny estava sobre a sua. O peito dele estava sobre o seu. O que quer que estivesse acontecendo entre eles precisava parar. Wesley arregalou os olhos. Johnny também. Havia horror nos dois olhares. O rapaz apertou os ombros trêmulos do vampiro e empurrou para trás, arrancando Johnny finalmente do inferno em que se encontrava. Afastou-se ofegante, como alguém que acabara de despertar de um pesadelo. Ah, Wesley, murmurou, escorregando para o lado. Wesley tossiu. Me desculpe, Johnny continuou a murmurar. Passou as mãos trêmulas pelo rosto. Ah, merda, desculpa. Wesley apoiou uma das mãos na areia, prestes a virar de lado. Voltou a tossir. Johnny estendeu as mãos até ele, mas hesitou. Posso ajudar você? Sem esperar a resposta, Johnny o ajudou a virar de lado. Bateu em suas costas. Wesley voltou a tossir. Johnny, mais um acesso de tosse, impedindo-o de falar. Respire, respire, pediu o vampiro, a voz falhando ao final da frase. Johnny respirava pesado. Voltou a espalmar suas costas para ajudá-lo, para quebrar aquele silêncio constrangedor.
para impedir a si mesmo de encarar o Wesley. O que ele estaria pensando ao seu respeito? A resposta o apavorava. Você tá bem? Insistiu Johnny. Wesley ofegou. Johnny fechou os olhos por alguns segundos, tentando imaginar 1000 motivos pelo qual Wesley não respondia, sem chegar sequer perto de uma resposta correta. Respira, respira. Você tá bem? Por um instante, nenhuma fala. Apenas a respiração dos dois se ouvia, misturando-se ao murmúrio do mar ao fundo. Para Johnny, aquilo estava se tornando insuportável. Para Wesley, tudo ainda era muito confuso. O que estaria fazendo Johnny naquela posição? Por que ele estava nervoso? Depois de tudo que haviam passado aquela noite, era a primeira vez que o jovem o via naquele estado. Johnny! Wesley quebrou o silêncio. Acariciou os próprios lábios em confusão. A sensação ainda era estranha. Johnny se aproximou, segurando seu pulso com um toque vacilante. Posso ver? Wesley percebeu a sensibilidade na gengiva. Sentiu o gosto do ferro. Sentiu a mão de Johnny afastando a sua com gentileza, enquanto segurava seu queixo com a outra. Que merda você estava fazendo? Johnny sorriu sem humor. Você me mordeu? A pergunta escorregou sem permissão dos lábios do garoto. Johnny não tinha uma resposta correta para aquilo. Inspecionou a boca do rapaz e se sentiu péssimo por tê-lo machucado, mesmo que superficialmente. Parte da gengiva e parte interna do lábio inferior estavam levemente cortados, fissuras que só ele conseguia enxergar no escuro. Mas parecia estar cicatrizando. De alguma forma, o contato de sua saliva com as feridas pareciam surtir efeito em Wesley também. Respondeu a coisa mais coerente que havia encontrado para a pergunta que o rapaz havia feito. Estava tentando fazer você respirar. Johnny se afastou, dando espaço. Wesley levou as mãos na frente do rosto e voltou a tossir. Voltou a falar o vampiro. Estava tentando te salvar, mas acho que saiu errado. Wesley assentiu. Depois se colocou de pé. Ambos ofegavam. Johnny esperou, por um xingamento, por desprezo, até por um não quero mais olhar na sua cara. Wesley tinha todos os motivos do mundo para fazer isso. O nervosismo de Johnny parecia chegar até Wesley. A sensação da boca colada na sua, o peito colado no seu, voltou a preencher sua mente. Sua mente estava fazendo o caminho reverso. Lembrou de terem caído na água. Lembrou do inferno que passaram dentro daquele navio. Lembrou que só estava vivo porque Johnny não desistiu dele e continuou não desistindo. Wesley olhou para o mar e um nó se formou em sua garganta. Ele bateu os pés de leve na areia. Em seguida, tocou o chão. Segurou a areia em mãos. Estava vivo. Não se lembrava como havia chego à costa, mas sabia que fora Johnny quem o havia trago. E, sem dúvidas, havia lutado feito um louco para trazê-lo de volta. Wesley quis chorar. E Johnny observou. Sua vontade era de desaparecer dali. Não sabia se estava preparado para ser mal interpretado outra vez. Ele se virou de costas para Wesley, sem saber ao certo o que faria. Se sairia correndo, se chamaria ajuda. Johnny! O chamado o fez parar. Claro que fez. Ao se virar, viu Wesley próximo demais. Ele estendeu os braços e lhe envolveu, encostando a cabeça em seu peito. Johnny tremeu. Wesley segurou seus ombros. Johnny ficou ainda mais tenso. Wesley estava bem? O que significava aquele abraço repentino? Será que ele estava passando mal? Você salvou minha vida, de novo.
Wesley murmurou contra seu peito. Em seguida, soluçou. Johnny o apertou firme nos braços. Não sabia lidar com aquilo muito bem, mas, se era importante para Wesley, precisava retribuir. Wesley intensificou o abraço. Embora a sensação do roçar da língua dele com a sua e um misto de sal e ferro ainda continuasse voltando à sua mente, ela pouco importava agora. Seu cérebro ainda estava tentando processar aquele estímulo estranho sem a sua permissão a cada vez que lembrava do que haviam passado. Haviam caído na água. Johnny disse que estava tentando salvá-lo, e as coisas pareciam começar a fazer algum sentido. Johnny era um vampiro, não um guarda-costas. A ideia trouxe um sorriso tímido ao seu rosto. Não tinha certeza se era isso que Johnny havia tentado fazer. Uma técnica de reanimação. Só sabia que ele havia, em partes, falhado miseravelmente e deveria estar se sentindo péssimo por isso. "Estamos vivos", murmurou o rapaz contra o peito do vampiro. Aquele peito que servira de abrigo tantas vezes naquela noite. "Você não desistiu de mim." "Não desisti", murmurou Johnny, enquanto Wesley sacudia em soluços. "Só não me faça passar por isso de novo. Nunca mais." Wesley sorriu entre soluços. Tossiu outra vez. Depois, encarou Johnny profundamente nos olhos. Encarou o mar como se estivesse processando o fato de estar fora daquele navio, seus pés pisando em terra firme. Sentia-se uma máquina bugada tentando processar várias coisas ao mesmo tempo que pareciam fazer e não fazer sentido. "Mas como que..." Shhh! As mãos de Johnny subiram para seus ombros, afastando-o levemente. Aquela proximidade, somado ao que havia acabado de acontecer na tentativa de salvá-lo, estava o deixando nervoso. Na boca, o gosto do sangue do rapaz lembrava seu corpo de que ainda estava com fome. Johnny havia chego ao limite. "Não é pessoal, mas..." Fez um gesto com a mão, pedindo que Wesley se afastasse. Não queria machucá-lo mais aquela noite. Mesmo contrariado, Wesley obedeceu. Por ele, não soltaria mais Johnny pelas próximas horas, mas Johnny tinha um limite este que já havia sido ultrapassado há um bom tempo. Encarou Johnny e suas presas expostas e pareceu compreender o porquê ele pedia distância. Mesmo assim, Wesley não queria constrangê-lo. Não queria que ele pensasse que se afastava por causa de suas presas. Johnny parecia destruído demais, como se tivesse arrancado parte de si mesmo para que ele sobrevivesse aquela noite. E talvez tenha feito. Não era justo que ele carregasse tudo sozinho. Então Wesley suspirou. "Eu não deveria ter falado aquilo para você lá na sala de máquinas." "Esquece isso, Wesley. Demorei tanto a ligar o navio e... Já disse, não é pessoal. É só..." Johnny suspirou. "Você não vai entender." "Acho que já entendi." Wesley voltou a encarar Johnny. Suas presas. "Está com fome, não está?" Sim, ele estava. Se odiou por admitir. "E eu vou virar um vampiro?" Johnny sorriu pelo nariz, como se Wesley tivesse dito a coisa mais idiota que poderia ter dito aquela noite. "Aliás, você me tocou com suas presas, não tocou?" Johnny o encarou. Aquilo fazia sentido para alguns humanos. Um constrangimento percorreu seu corpo ao ouvir o Wesley mencionar o fato em voz alta. Juntou o pouco de dignidade que ainda lhe restara e respondeu. "Não é tão simples assim." Wesley revirou os olhos. "O processo é bem mais complexo." Johnny olhou para o mar. Depois voltou a encarar o Wesley. "Não funciona assim. Mordeu, transformou. Não funciona. Mas..."
olhou para o chão, para o mar, claramente desconfortável. Será que podemos deixar esse assunto morrer aqui? Para o desespero de Johnny, Wesley deu um passo em sua direção. Então você pode beber de humanos sem necessariamente transformar, é isso? Johnny deu um passo atrás, erguendo as mãos na frente do corpo. Não podia ler seus pensamentos, mas sabia exatamente o que Wesley estava pensando. Wesley deu mais um passo à frente, outro e outro, até parar ao seu lado. Em seguida, esticou o punho até ele. Toma! Johnny travou. Wesley afastou só um pouco, fazendo um gesto na altura do pescoço. Ou você prefere aqui? Johnny não respondeu. Wesley voltou a se aproximar. Johnny, eu estou falando com você. Não posso, rosnou, dando as costas. Wesley o agarrou pela blusa. Johnny se virou rapidamente e o segurou firme pelos ombros. Wesley fez o mesmo. Olha para mim, exigiu o jovem. Você não sabe o que está oferecendo. Eu sei, sim. Johnny tremeu. Olha para mim e me escuta, só me escuta. Johnny respirou pelo nariz. Depois, exibiu presas. Quando uma saliva grossa escorreu pelo canto da boca, ele passou a língua pelos lábios. Wesley viu cada movimento. Johnny, naturalmente pálido, exibia uma cor quase indefinida. Estava constrangido, nervoso, com medo de si mesmo. Se você quisesse, Wesley começou a falar. Escaparia de mim sem esforço. Sei o quanto quer ficar, o quanto quer isso. Não, murmurou Johnny, sacudindo Wesley. Não, não, continuou a espernear. Sentiu suas mãos travarem nos ombros dele, assim como travou há poucos minutos atrás, quando sentiu o gosto do sangue em sua boca. Sua respiração acelerou. Johnny sabia que não conseguiria mais soltá-lo. Inferno! Wesley, para! Você acha justo? Silêncio. A saliva escorreu pelo queixo de Johnny. Você só está desse jeito porque passou a noite inteira lutando para salvar minha vida, para me trazer de volta. Johnny engoliu o excesso de saliva na boca. Passou a língua outra vez pelos lábios. Eu nunca quis nada de você. Mas agora tá difícil, não tá? Johnny grunhiu, mordeu o próprio lábio, sangrando a si mesmo. Me deixe fazer algo por você. Johnny apertou a mandíbula. O maxilar estalou sob pressão. Poxa, Johnny. Wesley passou as mãos pelo rosto. Você foi meu salvador, meu herói, meu capitão, enquanto eu, esse tempo todo, só sobrevivi às suas custas. Te ofendi, te dei trabalho. De novo, ele passou as mãos no rosto. Me deixe fazer algo por você, por favor. Johnny sibilou. Você nunca deu trabalho. Johnny o empurrou. Wesley caiu sentado na areia. Você quer fazer algo por mim, então me deixe ir. Wesley engoliu seco. Vou procurar resolver isso e tenho poucas horas para fazer. Johnny cuspiu as palavras, quase aos gritos agora. Wesley se levantou do chão, péssimo. Não porque se sentia rejeitado, mas por não poder ajudar Johnny depois de tudo que aquela criatura havia feito por ele. Sentiu seu corpo ser erguido do chão. O chão sumiu debaixo de si. Johnny o erguia na altura dele, encarando-o profundamente nos olhos. Isso dói. Silêncio. Johnny suspirou. Passou a língua pelas presas. Eu não sinto algo nessa intensidade nem sei há quanto tempo. Fez uma pausa para engolir a saliva excessiva. Sua garganta estava seca, sua boca estava seca, faminta.
desceu o olhar até o pescoço de Wesley. Eu preciso de muito. Voltou a encarar seus olhos. E eu não fiz tudo isso, não passei por tudo isso para agora destruir você. Johnny o soltou, deixando-o aterrissar no chão. Ele caiu de pé. Vou arrumar um lugar seguro para você. Vou resolver meu problema. E assim que for seguro para nós dois, eu volto. Uma lágrima tímida escorreu pelo rosto do rapaz. Agora, por favor, Wesley, por favor. Se tem algo que você pode fazer por mim essa noite, é me deixar procurar solução para isso antes que o dia me faça esperar. Eu nem sei como vai ser. Wesley abaixou a cabeça. Não conseguiria imaginar Johnny sentindo dor o dia inteiro por sua culpa, se desintegrando à luz do dia enquanto se alimentava porque ele atrasou seus planos. Johnny o havia convencido, mas não fazia a decisão doer menos. Ao longe, as ondas quebravam. A praia estava deserta e a pouca luz da cidade não chegava bem onde eles estavam. O que faremos? Wesley perguntou, tentando conter o nó em sua garganta. Que horas são? Johnny balançou a cabeça, confuso. Passou as mãos pelas presas, como se quisesse colocá-las para dentro. Logo será dia e, bem, não podemos mais ficar aqui. Wesley engoliu seco. Onde estamos? Será que estamos longe de casa? Johnny suspirou. Em seguida, segurou no braço de Wesley. Acho que sei mais ou menos onde estamos. Sei, inclusive, onde te deixar seguro até que eu possa voltar para te ver. Wesley olhou para o céu, ainda escuro. A sensação de estar abandonando Johnny lhe apertava o peito. E você? Vai conseguir se alimentar antes do dia chegar? Johnny não sabia a resposta. Um relógio solitário na rua próxima à praia marcava 4h26 da manhã. Logo seria dia, e Johnny não tinha certeza se conseguiria. Além do mais, só faria isso depois que o Wesley estivesse seguro. Não podia mentir para o Wesley. Não queria mentir. Deu ao garoto a única resposta mais coerente para aquele momento. Ainda dá tempo. Soltou o braço dele e começou a andar à frente. Vamos, preciso te tirar daqui. Wesley deu um passo, 2. Um soluço sacudiu seu corpo. Como eu vou ficar sem notícias de você? Se sobreviveu ao dia, Johnny. Johnny continuou andando. Não suportava mais vê-lo daquela forma por sua causa. Então promete pra mim que vai ficar vivo. Por favor. Johnny parou. Incapaz de continuar ignorando, voltou-se para Wesley. As lágrimas lavavam seu rosto. Seu corpo soluçava. Johnny se aproximou. Segurou suas mãos. Onde você estiver, Johnny apertou mais suas mãos. Voltarei para te ver assim que for seguro. Ele o soltou. Confie em mim. Wesley passou as mãos pelo rosto. Confiar em mim nunca deu tão certo em uma única noite. Você sabe disso, não sabe? Wesley sorriu entre soluços. Depois, balançou a cabeça. Sim, se teve uma coisa que dera muito certo aquela noite inteira foi a decisão de confiar em Johnny. Se tinha algo que aquela noite o havia ensinado, era confiar nele. E era o que continuaria fazendo, mesmo com o coração aflito. Confia em mim? Johnny quebrou o silêncio. Wesley balançou a cabeça em sinal positivo. Passou as mãos pelos olhos úmidos. Quando encarou a frente, Johnny não estava mais ali. Johnny! Johnny! Estou aqui. A voz ressoou de algum lugar acima dele. Só segue minha voz. Te direi quando parar. Wesley então começou a caminhar. Sentia frio.
As lágrimas embaçavam sua visão, mas enquanto ainda tinha a voz de Johnny, se sentia seguro. A única coisa que se perguntava era como seria quando Johnny não respondesse mais. Será que voltaria a ouvi-lo? Confie em mim. O pedido de Johnny voltava em sua mente toda vez que se fazia essa pergunta. Wesley não sabia se era uma lembrança ou se Johnny estava transmitindo isso de alguma forma a ele. Tantas coisas Wesley não sabia depois daquela noite. Johnny também não. Só sabiam que não seriam mais os mesmos, com eles próprios, nenhum com o outro. Em instantes, a praia voltou a ficar deserta, exatamente como estava antes deles chegarem. Não havia Johnny. Não havia Wesley. Apenas as águas acariciando a areia. Apenas o murmúrio das ondas quebrando. A praia permanecia ali, vazia. O mar seguia seu ciclo eterno, silencioso, testemunho de duas almas que sobreviveram à sua tragédia, do nascimento de um vínculo que nem o sal nem o aço foram capazes de destruir. Um vínculo que o amanhecer agora ameaçava, mas que, como tudo que tentou separar os dois naquela noite, também estava destinado a fracassar. Até que uma luz rompeu a escuridão sob as águas. Por um breve instante, a superfície refletiu um brilho intenso, como se algo tivesse despertado nas profundezas. A praia estava vazia. Não havia ninguém para testemunhar aquele estranho fenômeno. Algo se movia sob as águas, sem jamais ultrapassar o limite que o levaria à terra. Quando as ondas se erguiam, um corpo cilíndrico surgia por um breve instante. Quando recuavam, ele voltava a deslizar para as profundezas. A cena se repetiu algumas vezes, até que a escuridão do oceano voltou a escondê-lo. Apenas alguém corajoso bastante para se aproximar seria capaz de perceber que, ali, havia algo reluzente, desconhecido, nadando próximo à praia, como se testasse seus limites ou procurasse por algo. Ou, quem sabe, alguém. Importante. A cena de reanimação apresentada neste capítulo possui finalidade exclusivamente narrativa e faz parte de uma obra de ficção. Não use a ficção como referência para procedimentos de emergência. Em uma situação real, procure imediatamente uma ajuda especializada e siga as orientações dos serviços de emergência. Chegamos ao fim da nossa jornada à deriva. Quero agradecer a todos que permaneceram a bordo nessa jornada. E aproveito para pedir que você deixe a sua avaliação sincera quanto à competência da comandante que os guiou durante toda essa jornada pelo oceano. E o Johnny, hein? O Johnny disse que voltaria. Eu e o Wesley estamos aqui esperando por ele. Você também está? Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais alguém que você acredita que gosta desse conteúdo. Meus sinceros agradecimentos a todos que tiraram um pouquinho do seu tempo para acompanhar a jornada de Johnny e Wesley, que embarcaram nesse navio com a gente. Espero você na próxima jornada da escrivaninha da Thay. Obrigada por ouvir.